Boa noite a todos. Convido a todos, então, para que nesse momento estamos todos reunidos em nome de Deus, que possamos nos concentrar em nós mesmos, serenar o nosso pensamento, buscar uma conexão maior com Jesus, nosso Mestre, com toda a espiritualidade amiga que nos envolve nesses momentos, para que possamos aproveitar o máximo de tudo que o nosso companheiro José Carlos nos trazer da lição da noite. Que Jesus, nosso Mestre, possa envolver a todos nós, principalmente a Ele, nos agraciando com uma leitura instrutiva, para que possamos, assim, colocar em prática no nosso dia a dia. Te agradecemos, ó meu Deus, por essa oportunidade, por esse momento, por esta existência, Senhor. E assim, damos por iniciado o nosso Evangelho online desta noite, dando graças a Deus e que assim seja. Opa, boa noite, pessoal. Agradeci pelo convite e muito obrigado a todos. Bom, o tema de hoje é a lição 71, né, do livro Vinhas da Luz, e ele começa assim: por que toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus? Paulo, Hebreus, capítulo 3, versículo 4. O Supremo Senhor criou o universo. Entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular. O arquiteto divino é o possuidor de todas as edificações. Todavia, cada espírito constrói a habitação que lhe é própria. Nessa parte aqui, pessoal, é bem interessante. O que ele mostra é o próprio livre-arbítrio que o ser humano tem. Então, tipo assim, a gente tem muito aquela questão de colocar algumas culpas, né? Tipo assim, destino, universo, se colocar como vítima. E ele deixa bem claro como nós somos os criadores do nosso futuro, os criadores do tudo que acontece com nós hoje é colheita do que a gente plantou no passado. Ou seja, a gente tem o livre-arbítrio da colheita, o livre-arbítrio do plantio. A colheita é obrigatória. Então, assim, se a gente plantar abacaxi, a gente vai colher abacaxi. Se a gente plantar maçã, a gente vai colher maçã. Então, tipo assim, Deus, ele é a causa primeira. Ele nos criou a sua imagem e semelhança e nos deu o livre-arbítrio para ser co-criadores do universo. Então, olha que interessante. Nós somos co-criadores de Deus. Então, nós criamos o nosso destino, dependendo das nossas atitudes. É por isso que é importante a nossa reflexão diária sobre as nossas atitudes, como que a gente está agindo, se a gente está sendo humilde, se a gente está sendo tolerante, como que está sendo as nossas atitudes em relação ao universo, em relação às pessoas próximas de nós, e se isso está sendo um bom plantio para que nós tenhamos boas colheitas, e assim a gente está edificando a nossa casa sobre a pedra, né? Bom, se alguém quiser fazer alguma colocação, quiser tá fazendo alguma ponderação, tá, pessoal? Então, isso é bem interessante, essa parte. Ele deixa bem claro, tá, para a gente que a gente é co-criador de Deus. Então, Deus criou o universo, mas cabe a nós criarmos a nossa vida. Então, toda decisão que a gente toma a todo instante, ela vai ser uma colheita no futuro. Ele fala aqui, ó, o doador dos bens, os infinitos bens, espalha valores ilimitados na criação. Contudo, cada um de nós deverá criar valores que nos sejam inerentes à personalidade. Então, olha que interessante. Deus, ele dá todas as possibilidades, mas nós criamos os nossos valores. Isso é interessante, que cada um de nós
não cria o mesmo valor que a outra pessoa, não cria a mesma forma de pensar, não cria a mesma forma de agir. Só que nós temos que respeitar quem pensa diferente, quem age diferente. Tipo, isso é interessante, porque quando ele nos dá esse livre-arbítrio, cada um vai tendendo a um determinado caminho. Mas a junção desses caminhos é o que constrói a sociedade. Por exemplo, nem todo mundo vai ter uma aptidão ou vai ter o valor para partes exatas, para ser um engenheiro, para ser um economista, enquanto outros vão ter aptidão para ser professor, para ser escritor, para ser um sociólogo, enfim, cada um vai criando seus valores e construindo com eles a sua base social. E assim a sociedade vai se compondo de várias pessoas com valores diferentes. E o conjunto de tudo isso é o que vai fazendo o quê? A sociedade se evoluir. Então, isso que é interessante, tipo assim, nós temos o livre-arbítrio de criar os nossos próprios valores, de construir, assim, a nossa base. E isso é muito importante, porque isso vai moldando um pouco como é cada pessoa. Pode reparar, todo mundo aqui deve conhecer pessoas que são mais divertidas, mais extrovertidas, outras pessoas são mais sérias, mais introvertidas. As pessoas gostam de fazer piada, outras não são muito dadas a piada, outras pessoas gostam mais de ler, outras preferem assistir podcast, ouvir podcast, filme. Então, repara, cada um vai criando a sua própria característica na medida com que vai reencarnando várias vezes. Eu lembro, uma vez, eu participava do estudo do livro Céu e Inferno, quando eu morava em Jaú, no Centro Espírita Verdade e Luz lá. E no debate, assim, me surgiu uma dúvida, que era assim, ó, no decorrer da nossa... a gente vai reencarnando, a tendência nossa é nos tornar especialistas, tipo assim, tipo, você querer ser um químico, por exemplo. Aí você começa a estudar química, e você vai reencarnando, e toda encarnação você vai estudando química, até que você se torna um gênio da química, e reencarna nos órgãos como um gênio, que nem foi Einstein. Ou o nosso caminho é o seguinte: numa encarnação você vai ser um músico, noutra encarnação você vai ser um químico, noutra encarnação você vai ser um escritor, para completar de forma abrangente. Para pensar uma coisa que pensei e falei, e aí, qual que é o nosso caminho? Ser especialista ou ser generalista? E tinha um senhor que ele sempre foi muito quieto, assim, e naquela momento ele respondeu, ele falou assim, depende. Ele falou, isso daí varia de cada espírito. Ele falou assim, vão ter espíritos que vão ser especialista, e vão ter espíritos que vão ser generalista. Ele falou assim, vai ter gente, do espírito que vai escolher cada encarnação, aprender uma determinada habilidade para se tornar habilidoso em várias áreas, e vai ter espírito que vai se aprofundar cada vez mais num tema para que ele tenha uma genialidade naquele tema, e assim. E eu falei, poxa, é isso. Nenhum espírito é igual ao outro, não tem uma regra nas nossas reencarnações. Ele falou uma coisa que eu tinha essa dúvida, e ainda falei, poxa, é isso. Cada um vai ter um caminho diferente, não tem uma regra que você vai ter que ser especialista naquela sua área, toda encarnação você vai ter que se aperfeiçoar naquilo, é uma escolha. Você pode escolher, claro, ser especialista e cada vez mais se aprofundar, ou você pode escolher ser generalista. Então, pode reparar, aí ele tem um exemplo, eu falo, tem aquelas pessoas que do nada começam uma profissão, aí depois ela passa a ter outra, depois ela passa a ter... tem pessoas que gostam de aprender várias coisas diferentes. E tem gente que gosta de mergulhar num único assunto e fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado. E isso vale também para as reencarnações. Então, tem espíritos que vão procurar ser tão especialistas que eles vão ajudar o orbe de forma se tornar um gênio naquilo. E outros não, outros vão aprender tanta coisa diferente que eles vão ensinar valores diferentes, valores a respeitar a opinião,
a respeitar, a entender muitas vezes o que um fala, o que o outro fala. Então isso eu achei bem interessante mesmo, né? Não sei se vocês já se perguntaram isso daí, qual que seria o nosso caminho, né? Se tornar especialista ou se o nosso caminho é ser generalista. E depois que eu ouvi essa explicação, ela fez total sentido. Falou, poxa, é isso daí. E vai bem de encontro ao nosso livre-arbítrio, né? Tipo assim, a gente tem o livre-arbítrio, ele não se restringe a uma única encarnação, ele se restringe a toda a nossa eternidade, a todo o nosso caminho, né? Nós podemos escolher o caminho do generalismo, escolher o caminho da especialização, mas sempre focados no bem, no respeito, porque a nossa conduta é o que mais importa. É a forma como que nós tratamos o nosso próximo, como que nós lidamos com as adversidades, como nós lidamos com os conflitos. Tudo isso é muito importante. E, voltando aqui, ele continua. A natureza maternal, rica de bênçãos em toda parte, constitui a representação do patrimônio imensurável do poder divino. E em todo lugar onde exista alguém, aí palpita a vontade, igualmente criadora do homem, que é o herdeiro de Deus. Olha que interessante. Nós somos herdeiros de Deus. Ainda é difícil a gente compreender o que é essa causa primeira. Mas olha só, ele criou nós, homens inteligentes, com livre-arbítrio, a ponto de se co-criadores dele. Aí a gente pensa, poxa, existem 5 escalas de mundo, né? A gente está no mundo de provas e expiações, mas a gente ainda vai vagar por mundo de regeneração, mundos felizes, até chegar a sermos espíritos celestiais. Mas, o que é um espírito celestial, né? Ali a gente vai ser tão unido a Deus que nós também vamos criar. O que a gente vai criar ali? A gente vai ter capacidade de criar novos universos, novos mundos. Olha, ele deixa bem claro, nós somos herdeiros de Deus, ou seja, a partir do momento que a gente é herdeiro de Deus, nós vamos herdar tudo dele. É profundo isso daí, parar para pensar, herdar tudo dele, herdar toda a capacidade de criação. Ou seja, para que a gente nos una com ele na cocriação. E é quando Jesus falava que nós somos um com Deus. Ele entendia profundamente essa unidade. A gente ainda está distante de entender essa unidade com Deus, né? O que é Deus? Como que é essa unidade que nós temos com essa causa primeira de todas as coisas? Eu, de sábado, de manhã, eu escrevo algumas mensagens, né? Tem um momento certinho do dia, eu faço isso. E antes de escrever, eu sempre estudo algum livro de Kardec. E agora, já estudei 3 vezes o Livro dos Espíritos, voltei nele agora. E ele fala em algumas partes, essa parte de Deus, que a gente tem a necessidade da cocriação. Ele criou nós para sermos co-criadores. Só que nós ainda não temos a capacidade de entender o que é causa primeira. Então ele fala para a gente não confundir a causa com o efeito. O que seria o efeito? Achar que Deus ela é uma propriedade íntima da matéria. Porque daí ele seria resultado da matéria. E na verdade não, ele é além, ele vem antes da matéria, ele vem antes de tudo, ele é a causa primeira. Então, ele é o Criador. Criou a nós a sua imagem e semelhança como herdeiros e co-criadores. Então, é bem interessante pensar nisso, né? Aonde vai chegar a nossa capacidade? Ela é ilimitada praticamente. Hoje, ela é limitada ao nosso corpo, limitada à nossa espécie. Mas a nossa inteligência ela vai atingir um ponto que ela vai se tornar ilimitada. Eu gosto até de falar isso daí. Já existiram várias espécies em nosso globo, né? Nós tivemos os dinossauros, depois a gente teve o Homo erectus, os homens de Neandertal, e agora a gente é o Homo sapiens, né? E eu acredito muito firmemente que a espécie humana, para a gente atingir mundos felizes,
chegar numa escala mais evolutiva, a Terra, ela não vai ser como os sapiens. Eu acho que uma nova espécie vai substituir nós a pontos de gerar mais capacidade intelectual e emocional. Porque o nosso corpo ele tem limitações, né? Que geram algumas limitações de capacidade. O nosso próprio tamanho do nosso cérebro, a nossa capacidade, as nossas necessidades fisiológicas, tudo isso limita um pouco a capacidade da gente atingir um certo grau de evolução. Assim como era difícil para o homem de Neandertal ter a mesma capacidade que nós temos hoje, como era difícil dos dinossauros ter uma capacidade intelectual, para pensar. Foi necessária uma mudança na fisiologia, na biologia, para que nós tivéssemos a nossa capacidade. E assim eu acredito que vai ser. A espécie ela vai se remodelando, vão surgindo novas espécies, vão se extinguindo outras, a ponto de que a gente possa chegar nesse grau celestial e ser realmente criadores, né? Na sua própria essência, assim, de herdeiros. Mas é algo bem... Esse livro, eu estava dando uma lida nele, ele é bem profundo, assim, ele pega alguns pontos que a nossa capacidade humana ainda está engatinhando para entender, né? Se alguém quiser fazer alguma colocação para o pessoal, alguma pergunta também, está aberto aí. Só levantar a mãozinha. E ele fala assim, ó, Pai, levanta fundamentos e estabelece as leis. Os filhos contribuem na construção das obras e operam interferências. Ou seja, cabe a nós o quê? Obedecer às leis, que são as leis universais. Inclusive, como homens, nós também criamos leis para tentar organizar a sociedade. Isso já é uma cópia do que é Deus. Olha que interessante. Ele tem as leis universais, que são imutáveis. E nós, humanos, criamos as leis para tentar chegar numa sociedade que seja o máximo mais perfeita. Então, as leis elas vão evoluindo na medida que nós vamos evoluindo moralmente, intelectualmente, né? As leis de hoje elas são bem melhores que as leis lá da Idade Média. E daqui talvez 100 anos, 200 anos, vão ter leis ainda melhores. Mas as leis divinas, elas são perfeitas para nós. Então, a lei da causa e efeito, a lei da ação e reação, enfim, todas as leis que controlam o universo, elas são perfeitas. São perfeitas. E nós estamos condicionados a ela. Que nem a lei da causa e efeito não tem como. Tudo que a gente fizer, toda ação que a gente tem vai ter uma reação. Isso é meio que fato. E a gente está condicionado a ela, não tem como a gente mudar essa lei natural. A gente tem que seguir ela. Então, como filhos, a gente tem que seguir as leis estipuladas pelo nosso pai. E ele fala, é compreensível, portanto, que empenhemos todo o cuidado em nosso esforço individualista nas edificações do mundo, convictos do que responderemos pela nossa atuação pessoal em todos os quadros da vida. Ou seja, toda ação nossa, ela vai ter uma reação. Todo plantio vai ter uma colheita. Então, nós vamos responder por todos os nossos atos. Ninguém sai impune. Pode sair numa vida, mas não sai em outra. Uma pessoa ela pode matar outra, ninguém encontrar ela e ela nunca pagar por esse crime nessa encarnação. Mas ela está condicionada à lei da causa e efeito. Uma outra reencarnação, ela vai acabar pagando. Uma hora ou outra, toda ação que ela teve vai ter uma reação. E a própria consciência dela vai cobrar isso daí. Por quê? Porque quando Deus criou a nossa consciência lá, ele criou a imagem e semelhança dele. Ela pode ficar adormecida, pode demorar para despertar. Mas quando a gente tem um despertar da consciência, nós vamos nos aproximando cada vez mais de Deus. Quanto mais os véus vão abrindo, quanto mais nosso olho vai abrindo, mais a nossa consciência se expande. Quanto mais a nossa consciência se expande,
mais próximo a gente chega de Deus. E ele fala aqui, ó, colaboremos no bem com entusiasmo de quem reconhece a utilidade da própria ação, dos círculos do serviço, mas sem paixões destruidoras que nos amarrem às ilhas do isolacionismo. Apresentemos nosso trabalho ao Senhor diariamente. Peçamos a Ele, destrua as particularidades em desacordo com os seus propósitos soberanos e justos, rogando-lhe visão e entendimento. Olha que profundo. A gente tem que pedir todo dia para Deus, para que Ele nos guie pelo caminho do bem, nos dando a sabedoria para entender quais são os seus propósitos para a nossa vida. O que Ele quer de nós, como Ele quer que a gente age, o que Ele espera que a gente faça. E se nós estamos caminhando dentro do propósito que Ele trilhou para a gente. Muito interessante. Muitas vezes, eu não sei se já aconteceu com certeza isso na vida de todo mundo. Quando você começa alguma coisa, alguma profissão, alguma coisa, parece que aquilo tudo dá errado, vai conspirando para dar errado, se teima um pouco, vai dando errado aqui, vai dando tudo, porque parece que Deus não quer que aquele caminho seja trilhado por você. De repente, ele traçou uma outra rota. Eu vejo isso porque desde muito cedo eu sempre sempre gostei de escrever, sempre. E só que por questão familiar, tudo, eu acabei saindo um pouco da rota ali na adolescência e acabei fazendo administração. Depois eu fui tentar ser gerente de fábrica, tive minhas lojas que também acabou quebrando. Enfim, a minha vida como administrador ela foi um fiasco, sempre. Tipo assim, eu sou uma pessoa muito certinha com dinheiro, sabe? Sou muito organizado, mas quando pegava para administrar a empresa, parece que tudo dava errado, sabe? Um aqui não dava certo, pegava outro não dava certo. Tudo parece que fechava. Eu não entendi o porquê acontecia isso. Só que foram, assim, coisa de 7, 8 anos, teimando e tal. Até que quando cheguei no fundo do poço, apareceu uma mensagem assim, tá procurando alguma coisa para fazer. Apareceu, seja um redator online. Falei, vou tentar isso daí. É impressionante como tudo deu certo dali para frente. As portas foram se abrindo, tudo foi conspirando. E desde então, assim, minha vida ela passou a ter muito mais harmonia. Eu gostar do meu dia a dia. E aí você vem e fala assim, poxa, quando a gente percorre o caminho que Deus trilhou para a gente naquela vida, parece que as coisas vão caminhando certinho. E quando a gente está no caminho que não é para ser o nosso, tudo vai dando errado, por mais que a gente tente, aquilo vai dando errado porque não é o nosso caminho, não é o nosso destino. Então, eu aprendi muito a ver isso daí. Quando alguma coisa começa a dar errado, não que eu desista rápido, eu sou até persisto, mas eu começo a tentar entender os sinais de Deus, sabe? Poxa, está dando muito errado porque Deus não quer isso, não é esse o caminho que Ele trilhou para mim, o caminho é outro. E você aprende a reconhecer e tentar ajustar a rota, né? E por isso a gente tem que sempre ter essa religação, né? Porque a religião é nada mais é que religação. Essa religação com Deus todo dia, ela faz a gente encontrar esse caminho. E pedir para Ele, mostra o caminho, dá um sinal, mostra o que você quer. Com certeza o caminho vai aparecendo. E você vai conseguir ter uma vida harmônica. Harmonia não é sinônimo de dinheiro, não é sinônimo de ser bem-sucedido. Harmonia é você poder acordar todo dia, gostando do que você faz, gostando do seu trabalho, sabendo que aquilo está contribuindo para outras pessoas, que você está ajudando outras pessoas de alguma forma com o seu trabalho, e que as coisas estão caminhando de forma harmônica, sem muitos altos e baixos. Vejo que isso é o caminho nosso. Ele fala, seremos compelidos a formar o campo mental de nós mesmos, a erguer a casa da nossa elevação
e construir o santuário que nos seja próprio. No desdobramento desse serviço, porém, jamais nos esqueçamos de que todo o patrimônio da vida pertence a Deus. Olha que interessante. Todo o patrimônio da nossa vida, ele pertence a Deus. Porque quando Deus quer, ele tira. Ele tira tudo. Ele pode tirar a sua intelectualidade, ele pode tirar o seu dinheiro, ele pode tirar a sua roupa, ele pode tirar tudo. É por isso que nós não podemos chegar a ponto de ter uma presunção de acreditar que nós somos o máximo, acreditar que nós somos melhores que outras pessoas, acreditar que nós somos superiores, porque tudo que nós temos nessa vida, inteligência, que tem pessoas que são mais bem-sucedidas financeiramente, enfim, tudo que nós temos, ele foi um empréstimo de Deus para que nós façamos bom uso nessa encarnação. Se Deus deu inteligência para você nessa vida, você tem que retribuir de alguma forma. Se Ele deu dinheiro, um teste de caridade, para que você retribua isso para outras pessoas. Se Ele deu para você, não deu nada, digamos assim, de muito excepcional, é porque é uma vida para você refletir sobre a humildade, sobre o seu orgulho, sobre o egoísmo. Toda vida nossa tem um propósito. Cada encarnação nossa, nós traçamos um planejamento, um determinado propósito. Naquela determinada encarnação, nós temos que atingir aquele propósito. Só que muitas vezes a gente se desvia do caminho que nós traçamos. E aí a vida vai colocando algumas dores, vai tentando colocar algumas correções de rota, para que a gente volte para o caminho que nós traçamos, que nós trilhamos. Esse caminho, com certeza, é o caminho que vai te trazer paz. Porque a paz interior, que a gente muitas vezes busca na superficialidade, ela está dentro de nós. Eu vejo que hoje já está vindo uma nova geração no mundo que já está diferente. Eu lembro que quando eu era criança, época do meu pai, até um pouco antes, o pessoal era sempre assim, preciso ter uma profissão, preciso ser uma pessoa bem-sucedida, construir uma casa, ter um carro. Era tipo assim, meio que algumas regras, né, sociais. Você percorria um caminho de superficialidade, sempre em busca disso daí. Ter um bom emprego, ganhar dinheiro, criar uma estabilidade financeira, ter uma casa. E hoje eu vejo que a nova geração já está um pouco diferente. Eles já estão procurando um propósito na vida. Tipo assim, a gente, para que viver só para trabalhar, pagar conta, criar uma estabilidade e morrer? Para pensar. A gente tem que encontrar o nosso propósito na vida. O que a gente pode fazer para deixar a sociedade melhor? O que nós podemos fazer para sermos melhores? O que a vida precisa mudar dentro de nós? Quais são os sentimentos que nós viemos para melhorar nessa vida? O que está errado dentro de nós? O que a gente traz de outras encarnações que faz ainda a gente estar nesse mundo? O que a gente precisa evoluir? E de que forma que o nosso talento, seja ele qual for, pode contribuir para a elevação social? Eu acredito que são essas a nossa verdadeira busca. Nós temos que, porque o dinheiro ele vai ser atraído de forma natural, sem a necessidade do acúmulo. Tem uma passagem que eu achei muito interessante. Certa vez chegou um europeu no Brasil e ele começou a destruir todas as florestas para pegar o pau-brasil e começar a acumular. Aí o índio, vendo aquilo, ele falou para ele, viu, mas por que você está acumulando tanta madeira? Para que? Ele falou, não, porque eu preciso pensar no futuro, preciso construir reserva para pensar no futuro. Eu falei, mas a natureza está ali, tudo que você quer, você vai lá e pega na hora, depois nasce de novo outro, você vai e pega. Na medida que ela vai dando para você, você vai pegando, não precisa... E essa passagem me fez refletir.
A gente tem muito isso daí de pensar, ter medo que falte no futuro, tanto, e a gente começa a querer tanto aquele acúmulo que a gente quer represar o rio, quando na verdade é só sair lá e pegar o que você precisa beber naquele, e deixar fluir. É assim a vida. A vida flui e ela vai sempre dando o que a gente precisa. Se a gente está no caminho certo, sempre a gente vai dando sempre certinho. E é isso. A gente não precisa se preocupar tanto em viver para o ter. A gente pode viver pelo ser, que é uma nova forma de encarar a vida. Antigamente a gente foi muito educado a viver pelo ter. E não, a gente tem que viver pelo ser. Viver pelo ser. E o ser é o quê? É a nossa evolução intelectual para construir uma sociedade melhor e a nossa evolução moral para que a gente tenha bases mais sólidas, como ele disse, e realmente encontre esse caminho de co-criadores de Deus, cada um da sua área. Como ele próprio disse, cada um com seus valores, uns vão ter um talento para determinada coisa, outros para outra, e ninguém precisa ser igual a ninguém, porque é a pluralidade que constrói o mundo e deixa ele cada vez melhor. Que é semanal que nós temos aqui, né? Então nós convidamos a todos, depois dessa palestra e desses comentários sobre o texto que o Zé fez para a gente, continuar tranquilos aqui no nosso pensamento, procurando sentir, assim, os pensamentos muito leves, nosso corpo leve também, nesse final de domingo, depois de uma semana tranquila que tivemos, um dia tranquilo. Vamos agora interligar os nossos pensamentos, os nossos corações aqui, com pessoas queridas que participamos todos os domingos aqui no nosso Evangelho Online. E nesse momento, mentalizar o nosso Mestre Jesus com muito amor, com muito carinho. Sentindo as bênçãos que nós recebemos nesse momento especial, em que paramos alguns minutos do nosso dia para ouvir palavras que nos trazem ensinamentos e reflexões. Paramos para ouvir o nosso coração, os nossos pensamentos, e ouvir as instruções do nosso Mestre Jesus, que nos abraça com muito amor e carinho, como sempre. Com essa alegria no nosso coração, nós vamos tentar contribuir para esse mundo melhor que todos nós almejamos, um planeta mais tranquilo. Então, deixemos que os nossos pensamentos possam ser direcionados junto com a energia de Jesus. Então, vamos tentar doar também. Primeiramente, a proteção da nossa casa, que é nosso lugar de carinho, de calma. Que as nossas casas recebam toda a luz e amor que vem de Deus e de Jesus, mas de nós também, contribuindo para esse equilíbrio, para a limpeza de todos os ambientes, para a harmonia da energia que vamos receber todos os dias quando entramos com tanto carinho aqui nos nossos lares. Que essa luz possa envolver toda a nossa casinha, se possível, os nossos vizinhos, os nossos parentes queridos. E pedimos ao nosso Mestre Jesus também que, de alguma forma, esse nosso carinho e amor possa contribuir para que os ambientes que precisam de equilíbrio e amor também possam receber essa energia, como os hospitais, as clínicas de reabilitação, o lar onde as crianças precisam de socorro, os velhinhos,
dos nossos irmãos que às vezes não têm onde ficar e se encontram nas ruas. Senhor, que as suas bênçãos possam envolver todos esses queridos irmãos que precisam sempre de ter esperança no coração e ter coragem para superar suas dificuldades. E que essas energias possam envolver toda a nossa cidade, todo o ambiente do nosso Brasil, de alguma forma, do nosso planeta. Que essa nossa contribuição com Jesus, por menor que seja, possa auxiliar na limpeza de algum lugar nesse nosso planeta que precisa de tanto socorro. Obrigado, Mestre, por permitir que aqui sejamos sempre juntos, orando e contribuindo, mas principalmente aprendendo. Especialmente hoje, gostaríamos também de irradiar e pedir e lembrar dos nossos parentes, amigos e irmãos que já estão na espiritualidade. Eles sintam o nosso abraço, a nossa lembrança e que sintam o carinho que sempre tivemos com eles quando estiveram aqui conosco. Agora já estão no plano espiritual, mas especialmente nesse período e nessas datas, que essa nossa lembrança possa se transformar em um abraço querido a todos eles, que sintam a saudade do nosso coração. Obrigado, Senhor, por termos sempre essa oportunidade, por pelos nossos pensamentos nos sentimos muito próximos, sempre em seu nome. E agora, com essa tranquilidade no coração, que nós possamos levar todo esse carinho e boa energia por onde estivermos durante a nossa semana. E que a nossa semana seja tranquila, cheia de paz e com muita alegria. Obrigado, Mestre. Assim, encerramos o nosso Evangelho Online. Que assim seja.